vai ministrar a palavra do Senhor. Jovens, vocês já ficaram atentos aos louvores, aos testemunhos aqui falados, mas continue com o coração mais aberto agora, porque Deus tem uma palavra a cada coração. Eu não sei como foi a sua semana para chegar até aqui hoje, não sei como vocês passaram nos seus estudos, no trabalho, o seu dia a dia, com a sua família. Eu não sei, Deus Ele sabe, e através da palavra Ele vai falar contigo hoje. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que aqui estamos te adorando. Pai querido, abençoa os dizimistas, os ofertantes, Senhor. Abençoa esses jovens, Senhor, a qual deixaram de estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas estão aqui na tua casa te adorando e para ouvir a tua palavra. Neste momento, Senhor, abençoa o diácono Ulisses, Pai, que irá ministrar a tua palavra, Senhor. Usa ele como um canal de bênção para esta juventude, Pai. Que nós possamos ser cheios da tua palavra através do teu servo. Usa uma vez mais, Senhor, como nunca tenha usado, Senhor. Esta é a oração, Senhor, para o teu servo. Usa, Senhor, como tu bem queres, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Louva a Deus pela vida de cada jovem que se encontra aqui essa noite. Realmente não há lugar no mundo melhor do que estar, senão na presença do Senhor. Enquanto a minha esposa se aproxima para cantar um louvor, eu queria agradecer o pastor, o Jonathan, a liderança desses jovens pela oportunidade. E já vamos ler a palavra. Até a Bíblia Deus já abençoou, né? Porque eu falei ontem com o meu pastor, eu tô com uma Bíblia tão velhinha, 14 anos. Glória a Deus. Deus, pastor aqui me presenteou. Acho que tem que ter 3 seminários só para entender como. Mas Deus vai dar vitória. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, Efésios 6, a partir do verso 10. Aleluias. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Igreja, vamos ler comigo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vamos acompanhar no telão. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dias maus, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda a oração e súplica, toda a perseverança e a súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra de confiança, para fazer notório o ministério. Só até aqui. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente
como me convém falar. Vamos repetir porque isso é importante. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia. Eu quero que, enquanto a minha esposa louva, eu quero que você reflita sobre essa palavra, sobre a letra dessa canção. E se você souber, provavelmente você sabe, canta conosco. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que souberem que nos ajudem. Coloque de pé, igreja. Vamos glorificar a Deus todos juntos. Somos jovens. Somos todos jovens. Pare e pense pra onde estás indo. Os sinais já podes perceber. A palavra de Deus está se cumprindo. A terra está vivendo o que Deus falou, que em breve iria acontecer. É filho contra pai, nação contra nação, as guerras aumentando, o mundo em confusão, a peste, a fome, a sede, terremotos sem avisar, já se ouve em toda a terra, a humanidade a chorar. O fim está chegando, a trombeta a tocar. Guarda o que tens pra tua coroa, ninguém roubar. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia por onde teus pés têm ido, que os teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tens, Jesus voltando está. Ó igreja, será que podes ver? O pecado ainda é pecado, o mundo quer te corromper. Abre os olhos e os teus ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O
eternidade. Em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Jesus voltando a estar, guarda o que tens. Podeis tomar assento. Aleluias. Efésios 6, essa carta ela é escrita por Paulo à igreja em Éfeso, que era uma cidade bastante importante ali na Ásia Menor, e ela era considerada uma cidade de múltiplas culturas, mas de adoração. Havia um templo de adoração a Deus Artemis, e acredita-se que Paulo ele se encontrava preso em Roma, em prisão domiciliar, quando ele escreveu não só a carta de Efésios, mas também de Filipenses, Colossenses e Filemão. E eu começo a perceber que Paulo, estando em uma prisão, vigiado por um guarda romano, algumas pessoas vão interpretar como quando Paulo fala que ele é embaixador em cadeias, vai falar tanto da prisão quanto de amarras, de ferro, que ele era, muitas das vezes, alguns presos eram algemados junto a guardas que se revezavam para não permitir com que aquele preso fugisse. Mas alguns vão interpretar que ele somente estava preso e que ele escreveu essas cartas e ele começou a narrar aquilo que ele via no mundo espiritual, mas ele tentava interpretar para as pessoas que conseguissem entender no mundo real, no mundo material. E essa é a mesma forma que Jesus trabalhava, porque Jesus ele precisava explicar para as pessoas como era o céu, como era o seu reino, como era o plano de Deus para a humanidade. Então ele trazia parábolas. E Paulo ele traz uma forma semelhante de explicar o que é preciso para um cristão vencer uma batalha. Aleluia. Mas não é a batalha que nós vemos na televisão. Não é a batalha que nós vemos no dia a dia. É uma batalha diferente. Então Paulo, ele vai trazer para a gente 4 conselhos, trazendo exemplos reais, mas 4 conselhos para nós não só vencermos uma batalha, mas vencermos a batalha certa. Aleluia. Alguém sabe qual é a batalha que nós temos que vencer? Alguém? Aleluia. Glória a Deus. O primeiro conselho que Paulo vai trazer se encontra em Colossenses 1, 12 e 13. Coloca aí para mim, por favor. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança nos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus, aleluia. O primeiro conselho de Paulo é: reconheça que você está em guerra. Aleluia. Por que, Ulisses? Reconheça que você está em guerra. Porque se você acha que não está em guerra, você é atacado e nem percebe. Dá para entender isso daqui? Tem gente que acha que não está em guerra, mas olha, saiu do ventre da sua mãe, está em pecado, está em guerra. Aleluia. Você começou a crescer pequenininho, está em guerra. Dá para entender isso daqui? Colossenses vai dizer que Jesus Cristo nos resgatou das potestades. Aleluia. O primeiro conselho de Paulo, ele fala: ou você está alinhado com potestade, ou você está alinhado com o céu, não tem meio termo. Essa é a única batalha que você não pode ficar neutro. Temos batalhas aqui do lado. Tem país que está do lado da Ucrânia, tem país que está apoiando a Rússia, e tem país que, tô neutro, não quero problema. Aleluia. Mas essa guerra aqui é diferente. Você já nasce do lado da potestade, do pecado. Você já nasce no pecado.
E aí quando você entende que Cristo ele morreu por mim e por você para pagar uma dívida que você e eu não conseguimos pagar, aí ele nos resgata, ele vai lá no meio da potestade e fala, não, esse eu tenho um propósito, esse eu tenho uma história, e esse vai batalhar do meu lado, aleluias! A primeira lição que Paulo quer nos ensinar essa noite, você precisa reconhecer que há uma batalha espiritual acontecendo, e você precisa se posicionar. Eu vejo muitos jovens aqui, e olhando, refletindo sobre a igreja, e tudo que nós vemos acontecendo nas igrejas, nós percebemos que algumas cartas que Paulo escreveu para algumas igrejas, nós observamos as mesmas dificuldades. São igrejas que dormem, igrejas que pregam o evangelho que nada tem a ver com o evangelho original, e vão perdendo pessoas, Só que enquanto muitos dormem, imagine isso daqui ser uma batalha espiritual. Tem o inferno e tem o céu. Então Paulo ele começa a mostrar o exemplo daquilo que um soldado traz consigo numa batalha, para as pessoas começarem a entender que há uma batalha espiritual real. Não é história. Aleluia! Enquanto muitos dormem, o inferno ele continua marchando contra mim, contra a sua vida. Mas quando a igreja desperta, ora, lê a palavra, prega a palavra, o céu peleja. Os anjos pelejam ao nosso favor, aleluia! Segundo o conselho de Paulo, Efésios 6:12, aleluias. Conheça o seu inimigo. Glória a Deus. Ulisses, eu já sei que eu estou em guerra. Contra quem? Contra o meu vizinho, que não me deixa dormir, às vezes. Contra aquela pessoa que me fechou no trânsito. Contra aquele abençoado que me perturba na escola, no trabalho. É contra ele? Aleluia! A tua luta não é contra a carne. A tua luta não é contra sangue. A tua luta ela não é contra aquilo que você vê e pega. É uma luta muito mais importante. A tua luta é contra potestades. Aleluia! É contra príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Ou você acha que o inferno não é organizado? Assim como no céu tem anjos, arcanjos, querubins, o inferno também se organiza. Príncipes das trevas, hostes espirituais, cada um, se você estudar detalhadamente, cada entidade tem a sua hierarquia, a sua função. Aleluia! É uma coisa muito séria. O terceiro conselho que Paulo vai nos dar: conheça o teu campo de batalha. Por quê? O que os generais faziam e fazem? Eles definem antes de mandar a tropa para a guerra. Eles tentam conhecer, mandar espias, mas conhecer o campo de batalha. Aleluias! São aqueles que são responsáveis por planejar estratégias para se ganhar a guerra. No Antigo Testamento temos várias situações de Israel, onde o povo era liderado por Deus, através de Moisés, através de Josué,
que era guiado por Deus, general de guerra. Aleluia! O problema é que quem se afasta de Deus perde a comunhão com o general. Aleluia! Mas como se afastar do general? Numa batalha, a principal, importante comunicação tem que haver entre a tropa que está em campo e quem está definindo a estratégia. Vai para a direita, vai para a esquerda, sobe esse monte, desce, ataca agora, recua. Aleluia! É uma batalha espiritual. Ulisses, eu já sei que eu estou em guerra. Eu já conheço o meu inimigo. Eu já conheço o campo de batalha. Efésios 6:12 vai dizer: que a nossa batalha ela não é na terra. Ela se é travada nos lugares celestiais. Está acima do que nós vemos aqui embaixo. Tá, e agora como é que eu vejo lá? Como é que eu batalho uma batalha espiritual? Aleluias. Salmo 24, versículos 7 e 8. Aleluias. Aleluias. Levantai as portas as vossas cabeças. Levantai-vos, e entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor? Prega comigo, igreja. Aleluia! O Senhor poderoso aonde? Aleluia! Quem pode glorificar? Ei, entende isso daqui? Você está numa batalha espiritual, mas a própria Bíblia já está dizendo: o Senhor que está forte e poderoso, Ele peleja com você. Ele é o general de guerra, é aquele que não te abandona. Aleluias! O problema é quando a gente se afasta de Deus, perde aquela comunicação. Senhor, me dá estratégia. E a gente começa a achar que a nossa batalha é com quem nos perturba, é com quem falou mal de nós. Agora deixa eu te explicar a diferença com quem acha que a batalha é contra a carne e quem acha que a batalha, e quem sabe que a batalha é contra as potestades. Porque quem recebe uma ofensa de alguém, quem é difamado, quem é perseguido, naturalmente a nossa reação é reagir. Agora quem anda no Espírito? Aleluias. Tem gente entendendo isso daqui. Quem anda no Espírito? Quem anda no Espírito olha para aquela ofensa e fala: para trás de mim, Satanás. Você pode estar até usando essa pessoa para me colocar para baixo, para me acusar, para me derrubar, mas eu conheço as tuas estratégias, porque o general de guerra anda comigo. Aleluias. Você precisa entender que a tua batalha ela não está aqui, mas quem te traz daqui para cá é só a sua comunhão com Deus. Aleluia. Ulisses, eu já sei que eu estou em guerra. Eu já conheço o meu inimigo e eu ando com Deus e Ele está me mostrando todo o campo de batalha. Aleluia. E agora? Tomai atitude. Glória a Deus. Tomai a armadura de Deus. Esse é o quarto conselho que Paulo dá. Como é que alguém se prepara para uma batalha?
veste a farda. Paulo, ele visualiza o soldado. Eu imagino Paulo quando ele olha para um soldado saindo, entregando o turno para outro soldado. São 2 anos que Paulo passa nessa cadeia. E ele começa a observar a armadura e ele começa, Deus revelando para ele. Ele traz para uma batalha espiritual. E ele começa a escrever a carta aos Efésios. Aleluia. Eu imagino Paulo olhando para o soldado e fala: olha, ele vestiu a couraça, ele vestiu o cinto, aleluia. Ele vestiu o capacete, já foi lido, glória a Deus. Ele já embanhou a espada. Existia uma pessoa específica para carregar o escudo, mas na batalha era o soldado que carregava o escudo. Por que tomar atitude? Porque Deus não vai vestir a armadura dele em você. Aleluia. Deus, ele não vai pegar a armadura dele e falar: toma. Sou eu e você que temos que pegar a armadura de Deus e começar a vestir. Tem gente entendendo isso daqui essa noite. Não pensa no soldado não, o soldado é só uma referência. Começa a refletir. Como é que está a tua vida espiritual? Não é o seu trabalho, não é a sua escola. Como é que está a sua vida espiritual? Porque você aceitando ou não, existe uma batalha espiritual acontecendo. Aleluias. E você precisa estar preparado. Foi para isso que Deus te trouxe aqui. Aleluias. O primeiro item da armadura: lombos cingidos com a verdade. Coloca para mim Mateus 5,37, por favor. Aleluias. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Prega comigo, igreja. Seja, porém, o vosso falar porque o que passar disso é procedente do aleluia. Primeira peça da armadura: a verdade. O cinto da verdade. Por que o cinto? Os soldados, eles vestiam uma túnica que sem aquele cinto, se eles fossem para a batalha, era uma túnica larga, como se fosse um vestido. Se eles tentassem lutar com aquela túnica desamarrada, eles se embaraçavam. Já parou para pensar se não tem ali o cinto, para além de segurar a espada e todos os outros adereços de uma batalha, e impedir que aquela túnica te atrapalhasse numa batalha, numa luta física? O problema de muito crente hoje é que ele prega bem, canta bem, mas não tem verdade no seu caráter. E aí o que acontece? A verdade, ela aparece. Aí o crente se embaraça no meio da batalha. Aleluia, e cai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória te damos, Jesus. Aquele que ele não está cingido com a verdade, ele tropeça nas próximas mentiras. Sim, sim. Não, não. Começaram a encaixar, só tem 2 lados. Sim, sim, verdade. Não, não, mentira. O problema é que tem muito crente que não está com a verdade amarrando ali, segurando a armadura, e tropeça na própria mentira. Estou enganado? Aleluias.
Segundo item, couraça da justiça. Numa visão real, ela é o item que protege os órgãos vitais, o coração, todos os órgãos aqui do peito. Ela era feita ou de metal ou era feita de couro duro. Coloca Romanos 8, 1, 5. E às vezes o nosso coração ele está desprotegido. Os nossos sentimentos estão desprotegidos. E aí a nossa vida espiritual ela começa a ir mal. Em Romanos vai dizer, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o próximo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é lindo, porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas mas os que estão segundo o Espírito, aleluia. Tem crente aí segundo o Espírito? Aleluia. Tá entendendo que só tem dois lados? Não tem meio termo. Aleluias. Tu és lindo, Pai. A Bíblia vai dizer que quem é da carne se afeta com qualquer coisa que vem para a carne. Ah, aquele fulano me ofendeu, o vizinho me maltratou, e está agindo segundo a carne. Aleluia. Ah, mas quem é do Espírito, oh Deus, ele enxerga através da carne. Aleluia. Porque a luta dele não é com o vizinho, ele está vendo o vizinho, mas através do vizinho ele está vendo o inimigo tentando contra a vida dele, ele está vendo o inimigo tentando contra a família dele, ele está vendo o inimigo tentando contra o emprego dele, ele está vendo o inimigo tentando contra a vida espiritual dele. Aleluia! Glória a Deus! Quem é do Espírito não se abala, porque ele sabe que a luta dele não é aqui, é aqui. Aleluia. Terceiro item, calçado com os pés para a preparação do Evangelho. Coloque Isaías 52:7, por favor. Aleluia. Se você tem voz, pode glorificar, isso é um culto. Aleluia. E olha, eu não vou entregar o meu culto por você. Eu não vou vestir a sua armadura por você. Aleluia. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus. Mais uma vez para acordar a igreja, o teu Deus. Aleluia. Para um soldado, aquele calçado, podia ser feito de metal ou de couro, e ele tinha umas travas de ferro, que era para dar sustentação para aquele soldado na batalha, corpo a corpo. Também simbolizava preparação e prontidão, porque quando se via um soldado vestido com o seu calçado, vestido com a sua armadura, já sabia, ou vai treinar ou vai dar serviço.
E era preciso o soldado preparar toda a armadura antes de dar serviço ou ir para a batalha. O que nós precisamos entender, Isaías ele vai dizer que a palavra que é levada precisa ser levada por alguém. Aleluia! E por isso que Paulo fala, calçados os pés para a preparação do Evangelho. Porque alguém precisa estar pronto, estar disponível para levar o Evangelho. Ah, mas é só quando tiver evento dos jovens? Não. É só quando tiver evangelismo dos jovens? Pode responder, igreja. É todo tempo. Quando você coloca a sua armadura, você tem que estar disponível para levar as boas novas de Cristo a toda criatura. Na escola, no trabalho, na faculdade, em todo lugar. E o que eu entendo aqui é que não adianta você ter armadura e não ficar firme. Porque todas essas peças que falamos até agora são peças de defesa, firmeza. Porque não adianta você atacar se você não sabe se defender ou não sabe resistir. É por isso que Paulo ele começa com as peças que lhe dão defesa. Não adianta ficar firme se você não tem direção. Não basta conhecer a palavra, tem que ter direção de Deus. O próprio que criou, o próprio que planejou, o próprio que deu a ordem falou, vai por aqui, vai por ali, é essa pessoa que você vai evangelizar. Aleluia. E não importa se você também tem armadura, tem firmeza, tem direção e não tem palavra. Aleluia. Vai falar o quê? Jesus te ama e acabou? Aleluias. O quarto item está em Hebreus 11:6, o escudo da fé. Para o soldado romano, o escudo era um item que mais ou menos 1,20 m, meio boleado, que guardava tanto o soldado, dependendo da formação da tropa, guardava toda a tropa ali. E ela protegia contra dardos inflamados, ou seja, flechas embebedadas em piche, tacada a fogo, que eram enviadas contra esses soldados. O intuito dessas flechas era confundir, ferir, enfraquecer. Aleluias. Só que quem tem o escudo da fé, ele protege, ele restringe e ele acalma. Aleluias. Talvez você está sendo atacado com flechas e dardos inflamados, mas a tua fé é aquela que te aproxima de Deus, é aquela que te dá certeza da salvação em Cristo. A fé ela não impede que os dardos sejam lançados, mas ela impede que o teu coração, que a tua mente, ela seja atingida. Aleluias. A fé ela não te impede do inimigo te atacar, porque isso é uma guerra. Mas ela impede você de se ferir, de você se enfraquecer, de você tropeçar, de você cair e perder essa batalha. Aleluia. A armadura de defesa, o capacete da salvação. Romanos 8, 35, 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome,
a nudez, o perigo ou a espada? Próximo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, quem acredita nisso daqui? Levanta a mão, por favor. Quem acredita? Só quem acredita. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, você já é vencedor. A mesma certeza quando você nasce, já está batalhando do lado errado sem saber. Quando você escolhe o lado certo, você também já é vencedor. E sabe disso. Aleluia. Quem sabe o preço que foi pago, quem sabe a vida que foi dada, não troca a presença de Deus por um telemóvel. Aleluia. Não troca a presença de Deus por uma festa. Não troca a presença de Deus por nada que é desse mundo. Porque aquilo que é importante para uma batalha espiritual é estar na presença de Deus. O capacete da salvação, ele serve da mesma forma que servia para um soldado, proteger a cabeça, aquela que guia o corpo. Ele protege contra as setas, ele protege contra tudo que venha desconstruir a palavra de Deus na tua mente, teu entendimento da palavra. Já falamos sobre 5 itens de uma armadura, todos de defesa. Porque o primeiro objetivo que Paulo ensina é que devemos estar firmes e resistir às investidas do maligno. E o primeiro item de ataque se encontra em Hebreus 4:12. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluias. Quem não conhece esse versículo? Alguém? Aleluia. Porque a palavra de Deus é... Tem crente aí hoje? A palavra de Deus, ela é? Aleluia. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Quem pode glorificar por essa palavra? Uma espada romana, ela cortava dos 2 lados. E como não era uma espada muito grande, ela precisava ser muito afiada para uma batalha corpo a corpo, de perto. Só que essa espada que Paulo está falando, essa espada aqui, ó, forjada no céu, traduzida através de profetas, pessoas separadas, escrita, traduzida até chegar bonitinha na sua mão. Aleluia! Ela foi criada, ela foi desenvolvida por aquele que conhece eu e você por dentro, cada célula, o espírito, a alma, o corpo, tudo que você tem aí. Deus, ele diz que antes que se formasse, era célula ainda. Eu já te conhecia. É o mesmo que forjou essa espada aqui para eu e você usar contra o inferno. É o mesmo que forjou essa espada e disponibilizou para lutarmos contra as artes e potestades do mal. Aleluia! Glória a Deus. Ulisses, eu já preciso finalizar? Glória a Deus. Eu já sei que eu estou em guerra. Vamos ver se vocês lembram. Eu sei que eu estou em guerra. Eu sei quem é o meu inimigo. Eu sei aonde é a batalha. E eu já conheço a armadura.
eu preciso tomar a atitude de vestir essa armadura. Se coloque de pé, porque logo em seguida vem o segredo. Eu espero que após esse culto você tenha entendido que não é opcional você lutar ou não essa batalha espiritual. Você precisa entender que ou você peleja com o inferno, se rendendo ao pecado, ou você aceita, se reconcilia e anda do lado do general de guerra, que é aquele que conhece o campo de batalha, que é aquele que forjou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é aquele que forjou cada ferramenta que vamos utilizar nessa batalha. E é o mesmo para quem lê o Apocalipse que já dá o fim. Aleluia. O problema do inferno é que ele já sabe que a batalha está perdida. O inferno ele não quer vencer a batalha contra Deus, porque ele já sabe que perdeu. Ele quer te carregar junto. Entende isso daqui? Paulo no 7º item, e não é um item de armadura, ele fala: orando todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito. Aleluias! Não adianta saber que está em guerra, não adianta conhecer o teu inimigo, o campo de batalha, não adianta falar em línguas, não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta tocar, se você não ora. E não é uma vez por dia, uma vez por noite, uma vez por semana, não. É orar em todo o tempo. Que é diferente de orar o tempo todo. Todo tempo que você não tiver com a tua cabeça voltada ali especificamente para o teu trabalho, que você precisa ter a tua atenção ali, você deu uma pausazinha: Senhor, me guarda, Senhor, me leva, Senhor, me leva, Senhor, me traz, aleluia. Orando em todo o tempo. Porque a oração, ela mantém a armadura. Ela mantém o contato com teu general. Aleluias. Ela mantém a verdade no seu cinto. Ela não nos deixa tropeçar nos enganos e nas mentiras. Ela mantém o nosso coração protegido das acusações investidas do maligno. Ela mantém os nossos pés firmes. Ela nos mantém certos da salvação em Cristo. E ela nos mantém a nossa espada afiada para atacar o inferno. Aleluias. Eu preciso orar com você. Isso é tudo que o Espírito Santo me entregou. Mas eu não posso terminar essa palavra, porque agora já não tem mais desculpa. Para quem prestou atenção nisso daqui, nessa palavra, entendeu, precisa tomar posicionamento. E agora, você já sabe que existe uma batalha espiritual. Você já sabe que aquilo que você vê não é aquilo que você deveria estar atento. Você sabe que quem anda na carne se inclina para a carne, mas quem anda esse apelo. Enquanto a equipe de louvor louva, eu quero que você reflita. Tudo que você ouviu essa noite, vocês são jovens, são fortes. A palavra de Deus diz que vocês são fortes e já venceram o maligno.
Eu entendo nisso daqui quando Deus fala: vocês já venceram o maligno, vocês já foram alistados e vocês já venceram. Só que você precisa vestir a sua armadura. Talvez você já tenha vestido a sua armadura ou está faltando alguma parte. É por isso que eu fiz questão de ir detalhadamente em cada uma. Eu quero te dar um tempo para você refletir, enquanto a equipe de louvor louva. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa entender que há uma batalha espiritual acontecendo e você precisa tomar posicionamento. E é essa oportunidade que o Espírito Santo está te dando essa noite. Eu não sei como você entrou aqui, se você é cristão, se você não é cristão, se todos são cristãos, se todos acreditam que há essa batalha espiritual. Mas eu queria que você refletisse sobre como está a tua vida espiritual, como está a tua armadura, sabendo que você não tem escolha, como está a tua armadura, como você está posicionado nessa batalha, como está a tua comunicação com o general de guerra. Aleluias. Porque não é opcional participar dessa guerra. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, que foi entregue para esclarecer aquilo que já está acontecendo desde o início. Pai, eu não esqueci. Desde antes de entrarmos nesse quando culto, me encontrou no chão. Senhor, a palavra ela já foi lançada como semente na terra. Pai, eu não esqueci. Aqui se encontram, quando Senhor, esses me jovens. chamou Aleluia. de filho. Glória a Deus. Lembro que estava ferido. Senhor, já foi tudo esclarecido. Curou. Lembro que Reveste, eu estava Pai, cada jovem, Senhor, com a tua armadura. E me renovou. Senhor, abre o entendimento, Senhor. Sensibiliza, Pai, para vestir, tão frágil, para tomar posicionamento novo. nessa batalha. Olha eu aqui, porque é uma batalha já ganha, Jesus. Ferido de novo. É uma batalha que já ganhamos, olha Senhor. Eu aqui de novo, Pai, me cura de precisamos novo. Estar posicionados, olha eu aleluia. Aqui de novo. Precisamos ter posicionamento. Me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me arrependo, a ti eu me rendo, perdoa, Senhor. Traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tua morada aqui. Aleluias. Patrícia, Deus colocou no meu coração aqui agora, e eu preciso da participação de vocês. Isso é muito sério. Numa batalha, quando um soldado é ferido, o que que acontece? Vem o outro e carrega. Eu queria chamar os jovens aqui na frente. Eu preciso que vocês venham aqui na frente, todos os jovens. Porque Deus, Ele está me mostrando pessoas que estão feridas,
Pessoas que não estão vestindo, eu preciso de todos os jovens aqui na frente. Todos, venham, não demorem. Ulisses, eu já tenho a minha armadura. Mas ela tá bem? Vira para o altar. Ulisses, eu não sei se eu tenho armadura, eu nem sei se essa guerra existe. Não importa, olha para o seu lado. Tem mais um soldado de Cristo aí, aleluia. E se você tiver ferido, se essa pessoa te der liberdade, abraça ela. E se ela não der, troca, mas abraça ela também. Porque quando o soldado ele tá ferido, o outro vem e agarra, joga nas costas, tem contato. Ei, você não vai ficar para trás. Você não vai morrer. Glória a Deus. Você pode pensar que não, mas pode ter gente morrendo do seu lado, abraçadinho de você. É forte. O Espírito Santo ele está me mostrando, ei, pode ter gente que está morrendo. Aleluia. Jesus não te trouxe aqui à toa, ei, precisa vir mais gente. Ei, não precisa ser até 20 anos não, vem pra frente, pode vir. O Espírito Santo está me mostrando que tem mais gente que está morrendo. Tem mais gente que precisa se posicionar. Deixa eu te falar, enquanto você ora, aleluia, enquanto você ora, entenda o seguinte, é uma batalha espiritual. Feche os seus olhos, pelo amor de Deus. Tem uma batalha acontecendo e você precisa entender, aleluia. Ulisses, mas a minha armadura está aqui. E os soldados romanos faziam o quê? Vamos juntar e ó, escudo da fé. Aleluia. Caiu, tá ferido, eu te agarro, eu te protejo, aleluias. Pai, eu não esqueci quando me chamou. Ora pelo seu irmão. Abraça essa pessoa e ora por ela. Ei, eu vejo soldados se abraçando e se protegendo e falando, ei, você não está só. Oh, aleluia. Estava batido e me renovou. Mas olha, ei, você não está só. Frágil de novo. Aleluia. Eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai. Recebe esse abraço. Frágil de novo. É de um soldado que talvez também está ferido. Mas quando um soldado ficava ferido, aquela armação de escudos protegia toda a tropa. Eu vejo uma tropa do céu aqui essa noite. Eu vejo uma tropa que se protege. Que quando um cai, o outro levanta. Que quando está fraco, o outro ora. Oh, pianta, labanta, canta. Essa união que Deus levantou nessa juventude. Porque nós somos fortes por nós mesmos, mas a armadura vem do céu. A batalha já está vencida, entenda isso daqui. A batalha ela já está vencida contra o inferno. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Faz tu a morada aqui, faz morada, faz morada, faz Deus está curando, Deus está restaurando a armadura dessa noite. Deus está trazendo direção, Deus está trazendo propósito. Aleluia. Faz morada, Senhor, sou tua casa. Faz morada, faz morada. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem
alguém aqui que não é evangélico ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Não? Está todo mundo congregando? Aleluias, aleluias. Então vamos agradecer a Deus por essa palavra. Que Deus possa sustentar. Que Deus já te mostrou que existe uma batalha, jovens. E Ele também nos ensinou que vocês são fortes e já venceram o maligno. Vocês estão lutando por uma batalha que já foi ganha. Mas vocês precisam permanecer firmes. E não há como permanecer firme sem a armadura de Deus. Agradeço a minha oportunidade. De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me arrependo a ti, eu me rendo, perdoa, Senhor. Glória a Deus. Nosso jovem Thales está voltando hoje para a casa do Senhor, ouviu a palavra do Senhor e entrou em seu coração. Quero convidar aqui o evangelista Graciano para estar aqui orando pela vida dos nossos jovens. Para cá, meus irmãos, a Bíblia diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende, né? Esta é a verdade, que não é uma pessoa aceitando Jesus que é a festa no céu, é quando um pecador se arrepende. Então eu já vi que nesta noite o céu está em festa, porque como pecadores estamos todos arrependidos, mas o nosso irmão Thales está aqui reconciliando com o Senhor. Recomeçar não é vergonhoso para ninguém. É melhor aqui, filho, do que lá fora. E a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Você pode repetir essas palavras? Senhor Jesus, fortaleça na tua presença, que meu nome esteja aceso no livro dos céus. Oramos, queridos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar pela vida do teu filho, Senhor. Pai, ele entendeu a tua palavra, o teu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Oh, Senhor, é o teu Espírito que fortalece o homem na terra, Senhor. Não é vergonhoso recomeçar e teu filho está entendendo isso, Senhor. Pai, nesta hora nós, a igreja do Senhor, estendemos as mãos sobre ele, porque sabemos que a autoridade do céu sobre as nossas mãos, Senhor. E ministramos sobre ele, Senhor, um tempo de paz, um tempo, Senhor, de renovo, Senhor, um tempo de fortalecimento espiritual. Ó, Senhor, que toda amargura deste mundo, Senhor, todo pecado seja apagado, Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor, e que teu Espírito, Senhor, repouse sobre a vida desse jovem, trazendo sempre, Senhor, fortalecimento espiritual. Quebra as cadeias, Senhor, desfaça as barreiras que tentarem impedir o teu filho de prosseguir nesta caminhada. Ó, meu Senhor, e use ele como autoridade desta terra, que ele seja canal de bênção, Senhor, para outros jovens, Senhor, que através da vida do teu filho outras pessoas possam conhecer, Senhor, o teu poderoso nome, que é poderoso e grande para salvar e libertar. Em o nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esta vida para todos sempre. Amém e amém. Jesus lhe abençoe, filho. Sua família continua a mesma. Deus te abençoe.
Aleluia. Os jovens podem tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiramente quero agradecer a Deus por esse culto. Espero que essa edificante palavra penetre cada vez mais em seus corações. A palavra não foi do diácono Ulisses, a palavra veio do Senhor. Se revestir-vos de toda a armadura. Os tempos maus estão aí. Aleluia.